Olá, seja muito bem-vindo. Nessa aula eu vou te explicar qual vai ser a diferença se a sua licitação ocorrer pelo modo de disputa fechado-aberto. Fechado-aberto, ou seja, a combinação do modo fechado-aberto sendo primeiro fechado e posteriormente o aberto. Essa é uma novidade da Lei 14.133, inspirado na antiga legislação do pregão, lá da antiga Lei 10.520, do artigo 4º, que tinha uma breve, digamos, um momento de seleção de fornecedores, tá? Então, a diferença desse modo de disputa é que, na verdade, é um modo de disputa que ele fomenta que os licitantes já no cadastro das suas propostas, já cadastrem as suas propostas com valores realmente valores que sejam competitivos, tá? Então eu vou te explicar aqui como que vai funcionar e qual que é a diferença para esse critério. O que vai mudar é que no momento que você vai cadastrar, né, a sua licitação, você vai fazer ali naquela etapa inicial, onde você vai incluir a sua licitação, você precisa colocar aqui o critério, todos os dados, né, da licitação, modalidade, tudo, e o critério você vai selecionar que é o critério fechado-aberto. E aí, eu já fiz isso, tá? Foi gerado aqui no nosso exemplo, a gente vai realizar um pregão, né? E ele vem aqui para a configuração da sessão pública, quer dizer, antes da data e horário previsto para abertura da sessão, a gente tem, então, esse momento de configuração da sessão pública e, realmente, no modo de disputa fechado-aberto, esse é um dos únicos modos que essa etapa aqui, ela ganha um relevo, e eu vou te explicar por quê. Vai ser o único modo de disputa, observa bem, critério de julgamento é menor preço ou maior desconto, então eu poderia realizar tanto por menor preço quanto pelo maior desconto, e o modo de disputa fechado-aberto, tá? Qual que é a grande relevância aqui? É o único modo de disputa que vai aparecer essa análise de propostas, tá? E que você deve deixar no manual. Você não deve colocar em automático, eu vou te explicar por quê. Como que funciona o modo de disputa fechado-aberto? Fechado é o cadastramento da proposta. Então, os licitantes que vão participar da licitação, eles estão lá, né? Antes da data e horário previsto para abrir a sessão, eles estão lá cadastrando a proposta deles, tranquilo. Assim que a sessão é aberta, então aqui está o horário de abertura da sessão, por exemplo, 14h50. Nós sabemos que quando começar esse horário, tá, ao invés de direto ir para o modo de disputa aberto, vai ter uma etapa de análise de proposta. É uma etapa que o agente de contratação ou o pregoeiro vai analisar as propostas que foram cadastradas e é o único modo de disputa que isso vai acontecer. Por quê? Porque no modo de disputa fechado-aberto, a gente tem o modo fechado, que é o cadastramento das propostas. Depois desse tempo de análise, abriu a sessão, abriu a etapa competitiva, já vai direto para a disputa. E a disputa no modo aberto, ela acontece exatamente como acontece uma disputa no modo aberto. Ou seja, eu vou ter 10 minutos fixos para mandar lances e no finalzinho ali dos 2 últimos minutos, se ninguém mandar lance, a sessão se encerra. Se alguém mandar lance nos últimos 2 minutos, a sessão ela é prorrogada por mais 2 minutos, até que ninguém mande nenhum lance e encerre-se ali, tá? Porém, da passagem do fechado pro aberto, veja só, a passagem do fechado pro aberto, que acontece o seguinte, quando for nessa data aqui, prevista para abrir, vai ser a passagem do fechado para aberto. Nessa passagem, a sessão vai abrir, o pregoeiro vai ter um tempo que ele vai analisar, o agente de contratação vai analisar as propostas, porque propostas inexequíveis, nesse momento, deverão ser desclassificadas. Por quê, Flávia? Porque no modo de disputa fechado-aberto, só participa do modo aberto, só participa da disputa o licitante que cadastrou na sua proposta um menor valor e todas as demais licitantes na faixa de 10%. Se você já estava acostumado a fazer no pregão presencial, a gente tinha essa etapa de seleção de lançadores. Quem não é do presencial não vai lembrar, mas não tem problema, eu explico para você como é que funcionava. Então, a gente tem o primeiro colocado e todos os demais que se encontrem numa faixa de até 10% superior ao primeiro, somente esses
vão para a etapa de disputa, somente esses vão para a etapa de lances. Isso significa que os fornecedores lá, já mais gananciosos, que chegarem com valores ali muito altos, eles vão ficar de fora da etapa de lances. Então já é um modo de disputa para fomentar que os licitantes entrem com as suas melhores propostas ali, tá bom? Então, esse tempo aqui que a gente tem... e se, né, não tiverem pelo menos 3 empresas nessas condições, serão convocados os 3 melhores preços, independentemente do valor, para ir para a etapa de disputa. Então, ou o primeiro e todo mundo que estiver na faixa de 10%, ou não tendo pelo menos 3 propostas nessa condição, as 3 melhores propostas vão para a etapa de lances, tá? Então, por isso que vai ter na configuração básica, isso já vai vir de praxe, tá? Já vai vir desse jeito aqui. O tempo de análise. Aqui tem 10 minutos. Flávia, é muito pouco tempo, quero configurar. Você pode configurar para até 99 minutos, tá? Para fazer essa análise. Então, dá para você, nesse momento, por exemplo, aumentar o tempo de análise aqui. Você pode ir até 99, mas se você não mexer aqui, de praxe, serão 10 minutos, tá? Aqui não muda nada a quantidade de itens, né? Até 20, porque a gente vai para a etapa de disputa. Aviso prévio, se você vai colocar ali, tanto faz, é um aviso que o sistema manda, falando que para os licitantes que já vai abrir, né, aqueles itens para disputa. Aqui não muda nada, período de abertura dos itens, das 8 às 18, e a intenção de recurso também não muda, quer dizer, no mínimo 10 minutos, posso colocar um prazo maior? Pode, mas no mínimo são 10 minutos, tá? Então, se você fizer alguma mudança aqui, você clica em atualizar configurações, tá? Se você não mudou nada, vai ali o manual do jeito que tá, de praxe ali, né? Já de fábrica, como a gente fala dos carros, né? Já vem de fábrica aqui desse jeito, tá? E agora é só a gente aguardar o momento para abertura da disputa, tá? E aí, por que existe essa configuração de itens, né? Por conta do licitante, imagina só que o edital tem muito licitante desavisado, né? Imagina que a gente está listando ali um serviço e a disputa vai ser pelo valor, de repente, anual, né? E aí o licitante vai lá e cadastra o valor mensal, por exemplo, né? Um exemplo. Então, tem que estar de acordo com o edital. E quando esse licitante vai lá e cadastra o valor mensal, sendo que o edital estipulou o valor anual, esse licitante ele já nasceu com o preço dele mergulhado, preço totalmente inexequível. Só que se a gente deixar esse lance aí na jogada, o que vai acontecer? Ele vai viciar a etapa aberta, ele vai viciar o modo aberto. Quando passar do fechador para o aberto, ele vai viciar. Por quê? Porque ele vai estar lá com o valor 1/4, né, do preço tradicionalmente. Imagina que tem ali 20 licitantes que participariam da etapa de disputa. Que você pegando o menor preço mesmo ali, real, né, do valor anual, você tem lá, por exemplo, 100 mil reais, e aí você tem 20 licitantes que tá na faixa dos 10%, quer dizer, os 20 iriam para a etapa de lances. Porém, nesse exemplo aí, imagina que um cadastrou 10 reais, cadastrou 8 reais, e aí 80 reais, né, 80 reais, colocou lá um valor, né, mensal. O que o sistema vai fazer? Ele vai falar, opa, não tem 3 propostas nessas condições, né? O primeiro e toda a faixa 10%, não tem. Então, eu vou pegar o primeiro, o segundo, o terceiro, vou pegar as 3 melhores ofertas e vou para a etapa de lances com ela. Acabou com a sua disputa, acabou com essa etapa de lances. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Por isso que esse é o único modo de disputa que vai demandar uma análise prévia com o fito de desclassificar propostas absurdamente ali inexequíveis, tá? Gritantemente inexequíveis. Pronto, começou. Vou clicar em prosseguir. E olha, ele vai constar aqui como pendente de análise de proposta. Nesse momento, os fornecedores que estão lá, eles vão aguardar. Você, né, como agente de contratação, você vai ter que analisar item por item, tá? Então, a gente vai clicar aqui. Clicando aqui, ó, no item 1, clicando no índice, a gente vai para as propostas que foram cadastradas. E aí a gente precisa analisar. Aí você vê, ó, as propostas cadastradas aqui, inclusive, né? Como a gente está no ambiente de simulação, tá? Eles partem aqui o próprio sistema já fez esse preenchimento aqui para mim, tá? Então, observa que aqui, ó, eu até tenho um valor que tá acima, né? Mas esse valor acima, ele não vai inibir a minha etapa de lances. Então, eu não vou mexer nesse valor. Eu mexeria, né, se o valor estivesse muito abaixo. Todo mundo aqui tá 5.
E tem um aqui que tá, todo mundo aqui tá R$ 5 e um tá lá 5 centavos. Aí eu teria que verificar qual que é o erro, tá? Vamos supor, tá? Deixa eu ir pro outro item, esse daqui tá tudo certo. Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui. Aqui, ó. Vamos aqui pro item 2, tá? Detalhar. E aí, pessoal, não leve em consideração aqui esses valores, tá? Estimado, tal, porque é uma simulação, tá? Então, a única coisa que você não deve levar em contato é o valor aqui, que esses valores, eles são hipotéticos, né? São valores fantasiosos, mas todo o resto tá certinho. É o caso concreto, como que você vai ter que fazer a operação aí da sua licitação, tá? Então, vamos supor que tá aqui, ó. Opa, aqui tem coisa errada. A gente tá com um item aqui que está sendo disputado, né, por valores grandes, valores altos, e aí apareceu um de 5 aqui, R$ 5, tem coisa errada com esse aqui. Então, eu vou ter que clicar aqui, e é só se você realmente tiver certeza que é um valor inexequível, né? Cliquei no xizinho, ele vai pedir a justificativa, valor gritantemente inexequível, exigindo a exclusão da proposta para não viciar a disputa. Vou clicar em confirmar. A proposta vai passar daqui para aqui, ó, desclassificada, tá? Aí vamos supor que sem querer eu vou lá e desclassifico esse aqui também. Meu Deus do céu, errei, desclassifiquei o cara errado. Calma. Vem aqui, pega essa pessoa que você desclassificou erroneamente e cancela a desclassificação. E ele vai voltar para cá. Pessoal, essas correções você só pode fazer durante o tempo de análise. Lembra que a gente configurou 11 minutos? O reloginho tá correndo. Depois que esse reloginho zerar, vai abrir a disputa e acabou. Não há mais o que fazer, tá? Então tem que ficar de olho nisso. Vou voltar e aí a gente vai clicar aqui, ó, finalizar a análise do item. Tem que clicar aqui para salvar essa análise que você fez. Confirmo. Pronto. Então nesse item aqui, né, no item anterior, calma, deixa eu voltar aqui. Nesse item aqui, houve, então, a desclassificação de uma proposta, tá? Então, a gente sabe já que nesse item aqui, a proposta 1, ela foi desclassificada e ela não vai participar da etapa de lances. Mas, esse proponente, ele vai continuar acompanhando a licitação e lá na frente, se ele quiser entrar com recurso, ele vai poder entrar com recurso normalmente, perfeito? E aí, a gente vai para o último item, que é o item 3. Vamos analisar aqui o item 3, vamos clicar aqui. Vamos analisar, ver se tá tudo certo, né? Dar uma olhadinha. Tá tudo ok, né? Nesse momento, então, você tem que se preocupar com os valores inexequíveis, porque os valores inexequíveis, eles vão viciar a etapa aberta, tá? Tá tudo certo, perfeito, né? Você pode finalizar, inclusive, a análise do item, confirmar, tá? E aqui, ó, em cima, deixa eu só te mostrar, você tem aqui algumas ações. Esse primeiro quadradinho, vamos supor que você tá lá correndo e aí surgiu uma dúvida, você precisa conversar com alguém. Nesse quadrado, você consegue estender o prazo. Então, se eu tô vendo que, ó, em 6 minutos vai acabar e não vai dar tempo, eu posso estender, eu posso colocar aqui um novo prazo, colocar uma justificativa e clicar em confirmar. E aí eu vou estar ali estendendo o meu prazo para analisar as propostas, tá? Então, e o sistema ele vai avisando. Então, se eu coloquei mais 5 minutos, os listantes também vão ser avisados aqui, ó, no chat, via sistema, que a gente vai ter mais 15 minutos. E você mesmo pode abrir o chat e sempre vai avisando o que você está fazendo. Então, senhores licitantes, permaneçam conectados, pois em breve daremos início à disputa, tá? E aí, os listantes eles vão recebendo todo esse histórico aqui de mensagens, tá? Então, perfeito, aqui já está quase finalizando. Só então fazendo aqui uma recapitulação, né? Aqui os botões são os mesmos, se precisar suspender a sessão, né? O quadro informativo, né? A mesma coisa. Avisos, impugnações e esclarecimentos que eventualmente tenham sido incluídos, né? É o agente, é o pregoeiro que faz a inclusão, vão constar aqui. Aqui segue tudo a mesma coisa, informações adicionais da compra e o chatzinho de mensagens, tá bom? Então, nesse momento a gente não sabe quem são as empresas, elas vêm só com uma numeração mesmo. E vamos aguardar então a abertura da etapa de lances, tá? A abertura da etapa de lances
vai ser um modo aberto que você já está acostumado. Então, esse aqui é o modo fechado. O modo fechado foi quando o listante chegou aqui e cadastrou a sua proposta. Simples assim, só isso, tá? Depois desse cadastramento, dessa proposta, por parte ali do listante, a gente vai, então, efetuar esse tempo para análise das propostas, excluir propostas que estejam inexequíveis e que vão viciar o meu modo de disputa, o aberto. Terminou isso aqui, o sistema vai passar para o modo de disputa aberto. E no modo de disputa aberto, a gente começa normalmente 10 minutos fixos, tá? Sendo que nos 2 últimos minutos, se alguém mandar um lance, prorroga por mais 2, se ninguém mandar lance, encerra ali a questão. E um outro ponto que eu queria falar para você é que também no modo de disputa fechado aberto, a gente tem aquela possibilidade do reinício se depois da etapa de lance já definida a primeira colocação, a diferença entre o primeiro colocado e o segundo colocado for de pelo menos 5%, isso é, de 5% para mais. Vai aparecer na telinha do pregoeiro, do agente de contratação, para ele decidir se ele quer efetuar ali o reinício, né, da disputa, ou se ele vai seguir sem reiniciar, encerrando, tá? Que nem a gente viu no modo aberto. Então, é isso aqui. Só vou aguardar aqui iniciar a etapa da sessão para mostrar para vocês e a gente já volta. Prontinho! E aqui, normalmente, no momento que for abrir, né, a disputa, é só clicar em prosseguir. E a gente vem direto para disputa aberta, tá? Então, aqui nós temos 10 minutos de disputa, 10 minutos. Os últimos 2 minutos ali é a prorrogação, perfeito? Então, se alguém der lance nos últimos 2 minutos, a gente vai para prorrogação. Se ninguém der lance nos últimos 2 minutos, encerra-se a etapa, tá bom? As demais fases, tá? Os demais atos, eles seguem exatamente como eu já mostrei para você nas aulas anteriores, então eu não vou repetir aqui. Então, depois da disputa, vem a fase de aceitação da proposta. Na aceitação da proposta, a gente tem a negociação, nós temos a convocação do anexo, onde o agente vai solicitar o anexo da proposta para o ganhador, a fase de intenção recursal da etapa de julgamento. Depois a gente vai para a etapa de habilitação. Na habilitação também pode ter a convocação de anexo, a etapa de intenção recursal da fase de habilitação, depois a fase recursal propriamente dita, com o prazo para eu efetuar o upload das minhas razões recursais, das contrarrazões, as decisões, né, do agente, da autoridade competente e, por fim, a adjudicação e a homologação dessa licitação. E eu queria só fazer um parênteses, eu voltei aqui rapidinho só para te mostrar, tá? Aqui no modo de disputa fechado aberto, o que acontece? Além daquela análise que o próprio agente de contratação faz e exclui os valores inexequíveis, os fornecedores que não forem selecionados para a etapa de lances, eles vão constar como desclassificados. Então, nesse exemplo aqui, eu fiz um teste, tá? Eu cadastrei uma proposta com valor bem acima, né, do valor estimado, e é um valor que o pregoeiro, ele não desclassificou. Porém, o próprio sistema desclassificou. Por quê? Porque ele aplicou a regra da seleção dos lançadores. Menor preço e todos que estavam na faixa dos 10%, tá? Ou não existindo pelo menos os 3 melhores preços. Aqui eu tava como quarta colocada. Então, eu tava totalmente fora da faixa dos 10%, né? E quando então foi para disputa, eu fiquei totalmente fora. Eu fiquei, as 3 primeiras propostas elas foram selecionadas e eu fiquei aqui com uma quarta proposta, eu fiquei de fora porque eu não entrei, né, nos critérios de seleção de lançador, tá? Então, só para você saber, se acontecer de algum licitante depois de questionar, você explica aqui. Você faz análise e você exclui aquelas que estão inexequíveis, mas muitas vezes você não vai excluir ninguém e o próprio sistema vai excluir. Quem não for para seleção de lançadores, quem não for selecionado para etapa de lances, aí vai aparecer aqui como desclassificado, a etapa lá rodando e a pessoa não vai conseguir sequer cadastrar um lance, tá ok?